torcedores estão comemorando. Eu diria que acho que é mais um alívio que outra coisa, né? Porque a campanha do Flamengo no Brasileiro ela é vergonhosa. Lembrando, o Flamengo terminou o turno 18 pontos atrás do líder, o Corinthians. Entrou nessa rodada 19 pontos atrás, terminou 16. Então, usando o Corinthians como referência, que é o campeão, o Flamengo brigou pelo título ano passado, a expectativa é que lutasse pelo título esse ano, é vergonhoso. Então, você pensa, bem, o título não foi possível. O que é possível fazer? Talvez tentar alcançar o líder. O Palmeiras tentou. Houve um momento do campeonato em que o Palmeiras, matematicamente, dependia só dele para ser campeão. Se ele vencesse o Cruzeiro e vencesse o Corinthians, assumiria. O Flamengo nem flertou com essa possibilidade remotamente. Ficou o tempo todo lá atrás. E, para piorar, foi perdendo contato com os 4 primeiros lugares, que são aqueles que você sabe que vão para Libertadores direto, para a fase de grupos, independentemente de qualquer outra competição. E foi ficando para trás. E com uma série de problemas de elenco, goleiro, tudo mais. Chega na última rodada, sendo obrigado a capinar sentado para conseguir essa vaga. Então o torcedor fica aliviado. O Flamengo não jogou bem de novo. Poderia ter tomado o gol do Vitória ali, tomou uma pressão danada novamente, especialmente no primeiro tempo, durante alguns momentos do jogo, e quando empatou, né? Empatou porque o Vinícius Júnior tirou ali um coelhinho da cartola. Ele é o único cara no elenco que faz coisas diferentes e, de repente, em algum momento surge algo que você não espera, como uma jogada que ele criou e que originou o gol de empate. Mas o Rueda continua colocando ele muito tarde, até eu acho. Hoje até que deu resultado. Então não jogou bem. O Diego jogando muito mal, muito mal. Foi lá, bateu o pênalti e tal. Aliás, é o segundo que ele bate no meio do gol. É bom ele ficar esperto, porque goleiros minimamente atentos percebem isso, né? E o pessoal da análise de desempenho presta atenção. Eu imagino que os caras do Independente devem estar prestando atenção nisso. E ele já perdeu 2 importantes esse ano, da Copa do Brasil contra o Palmeiras, lá no Rio de Janeiro. Então, acho que é mais alívio, porque a situação era muito vergonhosa. O Flamengo terminou o campeonato com a mesma pontuação do Vasco. Não é vergonha terminar com a mesma pontuação do Vasco se Flamengo e Vasco estiverem em condições minimamente próximas do ponto de vista econômico. O Globoesporte.com fez uma matéria com um levantamento que mostra que o Flamengo investiu no seu elenco 27 vezes mais do que o Vasco. Vou repetir, 27 vezes mais. É uma disparidade econômica absurda. O Vasco vive uma crise político-eleitoral, digamos assim, profunda. O Eurico Miranda agora parece que vai continuar no poder, mas a oposição ainda entra na justiça. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o Vasco conseguiu fazer uma campanha ali, junto com o Flamengo, só ficou atrás em critérios de desempate. Para o Vasco, motivo de orgulho, porque conseguiu se equiparar ao seu rival numa situação adversa do ponto de vista de grana. Com o seu ex-treinador, né? O ex-treinador acho até que foi um acerto do Vasco e do Flamengo também, porque o que o Vasco alcançou, para o Vasco está bom. Sim. Na realidade atual. Para o Flamengo, não. Não estava bom. Então, para o Zé Ricardo, nesse estágio da carreira dele, o que ele fez no Vasco, o que ele pode fazer. No Flamengo, quando a exigência era maior, ele ficou 18 pontos atrás do Corinthians. Então, ele também não servia para as metas que o Flamengo se propôs a alcançar esse ano. E à medida que o time vai fracassando, alguém começa a colocar o sarrafo mais embaixo. Não, mas tem aqui, ganhou o estadual, chegou na final da Copa do Brasil, agora tem outra final. Isso é pouco. Isso é pouco. O Flamengo tem que ter ambição. O Flamengo não pode se contentar em ser melhor do Rio. Isso é pouco. O Flamengo tem muito mais faturamento, está mais organizado que os seus rivais, tem mais torcida. Por que tem que se contentar em ser melhor? Isso é uma mentalidade pequena, provinciana. A temporada é muito aquém. Pode resultar numa conquista, mas é muito aquém. E hoje acho que foi mais alívio do que outra coisa. Claro, o torcedor vai tirar sarro com o vascaíno, isso aí é legal e tal, tem que existir. Mas não pode ter o pensamento pequeno de achar que isso é o bastante. É só olhar para o que o Corinthians conseguiu fazer nas últimas décadas, superando o Flamengo em títulos nacionais e ganhando também títulos internacionais, enquanto o Flamengo parou no tempo. Então, se ficar olhando só para o próprio umbigo e para o vizinho, por uma hegemonia municipal, não vai nunca voltar a ser o que já foi no passado. Isso é muito importante frisar e entender. Alguns torcedores se contentam com pouco, mas acho que o clube não pode se contentar com pouco. Da mesma forma que o Vasco não se contentou com pouco. O que o Miranda falou em tom de bravata ou não, que ia para a Libertadores, e vai para a Libertadores. Vai para a Libertadores. Então, pelo menos ele pensou grande. Eu acho que tem que haver uma cobrança um pouco maior, muitas vezes, para que as pessoas exijam mais. E esse goleiro César ficou ali no último lugar da fila por muito tempo, por responsabilidade dele mesmo, que em 2015 ele teve 17 jogos no time principal e o desempenho dele foi pífio. Então, ele não despertava confiança. Mas, vem cá, se esse cara está treinando e ele consegue ser tão seguro como foi dos 2 jogos, ninguém viu isso? Ninguém vê isso na comissão técnica? Os dirigentes que acompanham o treino, será que ninguém percebeu? Ou ele treina mal, quando entra em campo ele pega tudo? Esquisito, né? Porque o desempenho dele nos 2 jogos foi seguro. Ele não fez defesas assim extraordinárias, milagrosas, não, mas foi seguro. E isso, para o Flamengo hoje, já é um avanço brutal, porque o Flamengo vem há algum tempo sem goleiro praticamente.
Chuta no gol, entra. Quando não entra, é um pandemônio. Bola cruzada, não sabe sair do gol. E esse rapaz conseguiu jogar nessas 2 partidas, como nos tempos de Copa São Paulo, de juniores. Ele já tem 25 anos. Sim. Vai fazer 26 agora em janeiro. Então ele está há muito tempo na fila. Quando teve oportunidade, no ano retrasado, Paulo Vitor se machucou, ele ficou vários jogos, foram 17 ao todo. 15 do Brasileiro, 2 da Copa do Brasil. Ele falhou várias e várias vezes, por isso foi emprestado para a Ponte, Ferroviária, e voltou no começo do ano. Então, se ele vai tão bem, eu imagino que nos treinamentos ele deve passar uma certa segurança. Já deveriam tê-lo experimentado antes, então, né? Em algum jogo do Brasileiro, quando estava jogando Muralha, deveria ter entrado. O Thiago quebrou o pulso, só agora voltou a ficar no banco de reservas, né? Tem lá o Diego, você não pode contar com um goleiro só. Mas aí o Flamengo parece estar tendo sorte, né? Agora tem um detalhe que é muito importante frisar. Essa final, esse jogo de hoje, o ideal seria o Flamengo estar classificado há muito tempo. E era obrigação. Até para colocar um time reserva, né? E poder descansar os titulares no Rio. Olha só o que está acontecendo nesse intervalo legal dessa você semana. falar isso. Pouca gente está percebendo isso. O Independente jogou terça-feira à noite com o Libertad. Fez 3-1 e se classificou. No sábado anterior, ganhou do Racing com o time reserva. Ganhou do Racing, no campo do Racing com o time reserva. Que vexame. Né? Arame liso também. Alambre liso. Né? Aí chegou na terça-feira, ganhou do Libertad e se classificou. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 8 dias até o jogo com o Flamengo, sem sair de Avejaneda, treinando, descansando, papinha e tal, tranquilo, aquele vinhozinho, né? Tudo tranquilo. Esperando o Flamengo. O Flamengo, nesse meio tempo, no dia do jogo, terça-feira, do jogo entre Independente e Libertad, pegou um avião, foi para Barranquilha, treinou lá terça, quarta, jogou na quinta, foi para Bahia, treinou em Salvador, jogou hoje um jogo difícil, desgastante, como foi o jogo de quinta-feira, viaja hoje para o Rio, chega 10:50 da manhã no Rio de Janeiro, amanhã às 11 horas se apresentam, viajam para a Argentina, treina terça-feira, segunda e terça, segunda treinamento, deve ser que não me engano, que eu gosto, né? Porque vai chegar lá à tarde, treina na terça, joga na quarta, à noite, no campo do Independente, que está descansando esse tempo todo. Vai ser muito difícil, o time vai ter que se tirar energia, sabe-se lá de onde. E por que o Independente não jogou esse final de semana? O regulamento do Campeonato Argentino permite que uma equipe que está disputando uma final internacional adie um jogo. E eles adiaram o jogo deles, que seria ontem, contra o Rosário Central. Então descansaram. No próximo final de semana, então, eles vão se estoporar, né? Vai ter um jogo do argentino, o pau vai cantar, nada disso. O adversário do Independente no próximo sábado é o Arsenal de Sarandi, que é o último colocado do campeonato, um time horroroso que vai para a segunda divisão, tomara que vá também, que é o time do Grondona, que morreu, está lá abraçando o capeta, então que cair também não faz a menor diferença, né? Mas é um time fraco. Vai jogar, obviamente, com o seu time de reservas, deve vencer, e Sarandi é o quintal de Avejaneda, ou seja, nem deslocamento tem. Pegar o ônibus aqui e ali. Se jogasse no campo do Boca ou do River, seria mais longe. Então, para o Independente, o calendário está muito favorável. E falar que jogar no campo do Racing é só atravessar a rua também. Também, exatamente. Eles jogaram no campo do Racing, no campo deles, e vão jogar em Sarandi. Então, eles não saíram daquele pedacinho ali durante todos esses dias. Só se preparando. Venceram o Clássico com os reservas, venceram contra o Libertad o jogo fundamental, por 2 gols, como era necessário, né, porque tomou um gol em casa, teve que fazer 3 e fizeram os 3. E agora estão esperando o Flamengo. E o Flamengo vem de 2 batalhas, que o jogo de hoje foi uma batalha e o jogo de quinta-feira também foi. Então, esse é um ponto bem, bem importante. O Flamengo precisa, na quinta-feira, na quarta-feira, aliás, trazer um resultado que o mantenha vivo. Porque é um empate, perder por um gol. O risco aconteceu como em 95, perdeu por 2-0, e aí não conseguiu na Supercopa, né, contra esse mesmo adversário, aí venceu só por 1-0 no Rio. O empate pode ser um ótimo resultado nessas circunstâncias, por tudo que está acontecendo e pelo fato do adversário do Flamengo estar tranquilo, descansado, e o Flamengo viajando para lá e para cá, eu não contei, mas quantos quilômetros tem? Rio de Janeiro, Barranquilha, Salvador, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Somar isso tudo é viagem para Chuchu. É uma porção, a impressão... Se a campanha no Brasileiro não fosse vergonhosa, ela fosse aceitável, esse jogo já estaria classificado há muito tempo. Sim. Contra o Santos, não precisaria colocar time titular semana passada. Poderia ter jogado contra o Santos com time reserva. Sim. Se estivesse ali perto do Palmeiras, do Grêmio, que é o mínimo, né? Já está matematicamente na Libertadores, na fase de grupos. Então tudo bem. Você vai para o Santos, tem um jogo contra o Júnior Barranquilha. O time B. Para quê? Se prepara para o jogo da Copa Sul-Americana. Hoje, mesma coisa. Ou como faria Renato Gaúcho, time C. Isso. Pouparia até reservas que tivessem grandes possibilidades de entrar em campo na Argentina. E ficava a turma no Rio. Isso seria fundamental, já que o brasileiro, o título, o Flamengo não disputa há muito tempo. Mas precisou chegar na última rodada, já nos últimos minutos do jogo, para garantir uma vaga que já era para ser dele há muito tempo. E por que isso? Muita gente fala, não, mas o dinheiro não define. Não. A situação do dinheiro no futebol é muito simples. Se você não tem dinheiro e você não vai muito bem,
A gente tem que entender. O time é fraco, não tem investimento, a grana está curta. Se você não tem dinheiro e vai bem, você fala, pô, que legal, hein? Os caras sem grana conseguem fazer uma campanha. Se você tem dinheiro e vai bem, fala, pô, isso, está sabendo investir, consegue os resultados, levanta a taça. Agora, se tem dinheiro e não consegue ser tão competitivo como deveria, porque usar como argumento 3 finais do ano, tendo o fracasso do brasileiro na Libertadores, é muito pouco. Sabe? É não entender o tamanho do clube. É isso.